profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber o rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está aí em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegando de noite, e cercaram a cidade. Verso número 15: tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saiu, e eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Bom, vou resumir um pouco essa história. O rei da Síria estava querendo invadir a cidade, uma pequena cidade chamada Dotã. E nessa cidade estava um homem de Deus e os discípulos dele, que é Eliseu e seus discípulos, estavam nessa cidade. Então Deus mostrou para Eliseu que o rei da Síria ia fazer guerra com o rei de Israel nessa cidade, ia tomar essa cidade. Então ele enviou cavalos, enviou um exército para cercar essa cidade. Então um dos servos de Eliseu, quando ele levantou bem cedo e viu, ele ficou com medo porque viu esse exército e ficou com medo. Mas só que Eliseu, ele tinha uma coisa que talvez aquele servo que chama Geazi, a Bíblia não vai dizer, mas o dado para que o servo se chamava Geazi. Ele não conseguiu ver o espiritual, mas Eliseu conseguiu. Eliseu ele olhou em volta e não só viu os cavalos do povo de Assíria, mas viu também o exército de Deus. Então Eliseu tinha o quê? Tinha um discernimento espiritual. Ele viu o mundo espiritual, mas só que o seu servo não viu, por isso que ele temeu. Então o que Eliseu fez? Orou a Deus para que abrisse o entendimento, para ele poder entender o espiritual e ver também. E foi o que ele viu, né? E acabando que Deus vence essa batalha, né? Que nunca perde. Trazendo para o dia de hoje também há muita gente na igreja que é como Eliseu, entende o que a igreja está passando, entende o espiritual, né? Mas também tem muitas pessoas que é igual o servo dele, não compreende o espiritual ainda e, né? Está despercebido no mundo espiritual. E também poucos que dormem, igual o povo de Dotã também. Era um povoado, só que eles não estavam em alerta. Eles estavam dormindo. Vamos supor, na igreja hoje, dormindo espiritualmente, né? E se nós não temos a visão, nós seremos igual o servo de Eliseu. Nós vamos ter medo quando chegar a batalha, porque nós estamos no estado natural. Amém? Até? Amém. Mandou? Mandou? Se tiver mandou, vai falar. Bom, dois reinos espirituais. Bom, aqui, ó. Não vamos falar primeiro, antes de falar dos reinos espirituais, vamos falar do reino natural. Dentro do reino natural e espiritual, existem reinos que separados, que são governados por líderes naturais, líderes espirituais. O reino natural, ele é governado por líder natural. E os reinos espirituais é governado por um líder espiritual. Como assim? Não estou entendendo. No mundo natural, hoje, a cidade aqui de Jequitinhonha, ela é composta por povo, e essa cidade, junto com outra cidade, forma um estado. E junto com os outros estados, forma a nação. Qual o líder da cidade de Jequitinhonha? O prefeito do estado é um, e das nações, não só do Brasil, mas com todas as outras, tem líderes que governam. Bom, todos nós vivemos num reino natural, né? E este reino, a Bíblia chama de reinos do mundo. E tristemente, né? Estes reinos do mundo, esses líderes do mundo, estão sob o poder de Satanás.
Tem dois exemplos bíblicos a respeito disso. Em Mateus 4, versículo de número 8 e de número 9, que diz que quando Jesus é tentado por Satanás, Satanás vai levar ele em um alto monte e vai dizer para ele, olha, Mateus 4, verso de número 8. Leia. Novamente o levou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Viu? Satanás mostrou os reinos do mundo. Tudo, então, todos os reinos, está tudo sob o poder de Satanás. E também a palavra vai dizer que o mundo jaz do maligno. Em 1 João 5, de verso de número 19. Entender que os líderes, os países, estão todos sobre o poder, infelizmente, do nosso adversário. Amém? Pode ler? 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Isso se refere ao sistema mundial, que nunca alguém falou. E que todo o mundo está no maligno. Refere-se ao sistema mundial que você disse há alguns minutos atrás. Está tudo sob o controle dele, infelizmente. Mas, como diz o primeiro verso, sabemos que nós somos de Deus. De Deus. Glória a Deus. Agora, nós somos no reino natural. Vocês entenderam o que é o reino natural? Quem compõe o reino natural? Amém? Entenderam? Eu vou explicar de novo. Amém. Agora, o reino é espiritual. Nós vamos falar do natural, nós vamos falar do reino espiritual. Entendeu, gente? Oi? Está entendendo? Vai dar. A primeira coisa, antes de falar do reino espiritual, o que nós temos que entender? Que toda a pessoa, todo ser humano que acaba de respirar, todo ser humano que respira, ele está dentro do mundo espiritual. Tem o reino de Satanás e o reino de Deus. Ou a pessoa está no reino de Deus ou está no reino de Satanás. É um dos dois. Ou está de um lado ou está de outro. Não tem muro. Não existe divisão, não tem muro. Eu já vi pessoa falar assim, eu não vou na igreja e eu estou no muro, eu sou neutro. Não existe. Se a pessoa está em Deus, ela é de Deus. Se não está em Deus, é de Satanás. Infelizmente, né? Vamos entender o reino de Satanás. O reino de Satanás contém Satanás e seres espirituais, a qual nós chamamos de demônios. E toda a pessoa que é contra a palavra de Deus e anda em caminho mau. Esses compõem o reino de Satanás. Satanás, demônios e também as pessoas que andam contra a palavra de Deus. Agora, o reino de Deus. O reino de Deus contém Deus o Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo e também seres espirituais que nós conhecemos como anjos. E também todas as pessoas que andam justamente com a palavra de Deus. Então, todas as pessoas que andam juntamente com a palavra de Deus formam o reino de Deus. Amém? Amém. Entendeu? Bom, guerra invisível. A batalha espiritual envolve todos os homens e todas as mulheres. Não é que eu falo que só homem, que é só homem, né? É só uma referência, todos os homens e mulheres. A guerra espiritual é uma batalha natural entre a carne e o sangue. É uma batalha dentro e em volta do homem. Então existe tanto a batalha por dentro e a batalha em volta. Não é a guerra invisível, pois espíritos não têm ossos nem carne. Não é uma guerra visível, ou seja, não é uma guerra natural, é uma guerra invisível, porque os espíritos, ele não tem osso e não tem carne. Então a referência lá quando o próprio Jesus vai dizer, Lucas 24, 39. Olha aí.
Porque o espírito ele não compõe osso e não compõe carne. Por isso que a guerra ela não é natural. A guerra invisível. Pode? Lembra, vai? Pode, eu não, né? Lucas 24, 29. Pode? Pode não, né? Eu não posso não, né? Vou passar o carro. 24 e 39? Onde é que é? Vai ler aí? Lucas capítulo 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Tá vendo? O próprio Jesus apareceu ali em carne e osso. E ele diz: pega em mim, ó. Né? Eu tenho carne e tenho osso. Espírito não tem carne nem osso. Então, a guerra invisível é uma guerra espiritual. Contém espíritos e, né? Espírito não tem carne nem osso. Amém? Bom, a guerra ela é multidimensional. A palavra é difícil. O que significa multidimensional? São várias dimensões, algumas dimensões diferentes. Vou falar as dimensões. São 3 dimensões: batalha social, batalha pessoal e batalha sobrenatural. O que é batalha social? É entre o crente e o mundo natural. Então a referência é em João 15, 18, 27. Vai explicar um pouco o que é a batalha social entre o crente e o mundo no que nós vivemos. João 15, 18. Pode ler? Pode ler. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Pode ler até o 27. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que é o seu senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhuma outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, o qual eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiverdes comigo desde o princípio. Amém. Amém. É uma guerra social, porque nós temos que amar o mundo, mas o mundo odeia nós. Né? O mundo faz guerra com o crente, com o cristão, mas como nós somos cristãos, nós temos que amar. Entenderam uma guerra social? Agora, a outra guerra, outra batalha, é uma batalha pessoal, uma batalha de você mesmo, entre a carne e entre o espírito. Ela diz que, né,
a carne contém com o espírito, né? A referência em Gálatas 5,16. A batalha pessoal. Gálatas, verso de número 5,16. 5,16. Só 16? 16, 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? Entenderam? Glória a Deus. A carne atrapalha o mover do espírito. Se você entrar demais na carne, talvez o espírito vai dar errado. Porque o espírito. Eles têm jejuar, né, para matar a carne. Então, é uma guerra pessoal de cada um, né? Tem que jejuar para poder matar a carne, aí o espírito trabalha. Se o espírito está dando errado, é porque você está dando ênfase à carne. Quando você está ênfase à carne, o espírito, né? Afasta. Né? Ela afasta. Então, aí é uma batalha. Não é fácil, né? Talvez você quer orar, tipo assim, seu espírito quer orar, mas e a fraqueza? Cara, é uma batalha. Aí você droga o veio para orar, começa a abrir a boca e. Né? É uma batalha. Para orar, para ler a Bíblia, mas só que nós temos que vencer essa batalha. Tem que lutar ela e vencer. Em nome de Jesus, amém? Amém. E a batalha sobrenatural. Agora essa batalha aqui é uma pouca mais, né? É uma batalha entre o crente e o poder do maligno. Essa referência está em Efésios, no mesmo capítulo de número 6, 10 ao 20. Vamos ler. Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e vestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isto, ficar firmes. Estai pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Entendeu? É uma batalha contra as forças do inimigo, é uma batalha contra o próprio Satanás, contra os próprios demônios. E a palavra é tão gostosa porque, além de ela falar dessa guerra que não é lutada contra as próprias mãos, ele ainda dá o que nós precisamos fazer. Né? Porque qual é as armas que nós devemos usar para poder combater o dia mal? Amém? Amém. Tudo claro até aqui? Amém. Tudo certo? Alguma dúvida? Onde ruge a batalha? Onde que acontece a batalha? Bom, a guerra invisível está sendo travada na terra. Na terra, aqui.
Satanás, ele luta para manter o domínio dos homens. E ele não quer, né, que as pessoas estejam sob a autoridade de Deus. Então, o que Satanás faz? Ele cega os não crentes, ele cega o entendimento, cega tudo das pessoas que estão no mundo, para elas não poderem ter o entendimento de Deus e vir para Deus. Aí Satanás, ele luta com os crentes no povo de Deus, não no mundo natural, no mundo espiritual. Ele luta na adoração, ele luta contra a palavra, contra o caminhar e no ministério. São as armas de Satanás. Ele entra na adoração, na palavra, no caminhar e no ministério. Na adoração, creio que na adoração ele entra, há muito tempo eu ouvi falar sobre, tem um louvor, gospel, né? Mas o que ele já falou? Eu ouvi falar sobre rap gospel. Existe isso? Não existe, é o quê? Coisa de Satanás. Por quê? O rock, rap, gospel, igual muitos que nós temos aí nas plataformas, tem as palavras até parecem que é de Deus, mas o ritmo é de rap. Isso é o quê? Coisa de Satanás. Demoníaco. Coisa de Satanás, porque rap era de fora. E a pessoa está aqui dentro, como é que ela vai escutar uma coisa de Deus num negócio de rap? Não pode misturar. O santo não mistura com o profano, não tem jeito. Na palavra é igual está cumprindo nos dias de hoje. É quando as palavras é distorcida. Diz, não provém de Deus, é coisa do diabo. E por aí vai, né? No caminhar e no ministério. Agora, como começou essa batalha? Onde deu-se início à batalha? Onde começou essa luta, né? Essa batalha começou primeiramente lá no céu, né? Deus criou um anjo formoso e colocou o nome de Lúcifer, né? É um anjo da guarda, Lúcifer, que foi, né, um anjo formoso criado por Deus, mas só que um tempo ele quis ser igual a Deus, quis ser semelhante a Deus por causa da formosura que ele tinha. Ele era um anjo totalmente diferente de todos os anjos. A veste dele era diferente dos anjos, o jeito do cabelo era diferente, porque vamos ler que é melhor. Em Isaías 14, livro 12, versículo 17. 14, 12 ao 17. Pode ler? Tá bem? Deixa eu acompanhar. Foi onde tudo começou. Vou acompanhar. Todo mundo achar? Isaías 14, verso número 12 ao 17. Pode? Como caíste dentre os céus, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste derrubado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E os que te virem, te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, este é o homem que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que não abrirá a casa dos seus cativos. Amém. Aqui está falando um pouco do que aconteceu com Satanás. Deus expulsou ele do céu junto com os anjos. Daqui a pouco nós vamos ver um pouco mais dessa parte. Porque ele dizia no próprio coração dele, por causa da formosura, da gloriosura dele, né, que estava dentro dele, assim, vou subir até ao alto, até os céus, e lá estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo, serei semelhante a Deus.
Mas só que ele esqueceu que ele era criatura criada por Deus, ele não era criador. Então Deus expulsou ele dos céus. Outra referência, Ezequiel 28. Ezequiel 28 é o mesmo contexto. Eu estava procurando, acho que. Quer ler? Pode ler? Pode ler. Até qual versículo? Ezequiel 28, 12 ao 19. 12 ao 19. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu que eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura perfeita, estavas no Éden, jardim de Deus, toda de pedras preciosas era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda, o carbúnculo e o ouro, a obra dos teus tamborins e das tuas flautas estava preparada em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para cobrir. Eu te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras, afogueadas andavas. Perfeito eras em os teus caminhos desde o dia em que foste criado. Até que se achou iniquidade em ti. Por causa da abundância do teu comércio, o teu interior se encheu de violência e pecaste. Por isso eu te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer entre as pedras afogueadas. Ó querubim cobridor, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Eu te lancei por terra, diante dos reis te coloquei, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair um fogo do meio de ti, o qual te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. E até 18? É só ter mesmo. Amém. Essa passagem vai dizer mais detalhadamente do que aconteceu com Satanás. Como nós lemos em várias coisas, né? Ele era rodeado por toda a pedra preciosa, ele era formoso, cheio de sabedoria, mas só que pelo comércio da iniquidade. O que é um comércio? Começa a ser vende aqui. Foi o que ele fez com os anjos. Ele manipulou os anjos e se juntou a ele. Aí ele disse, né, em Isaías, que ele subiu o trono de Deus sobre o trono, e Deus lançou ele fora do trono por causa desse pecado, né? Por causa que essas coisas levou o coração dele. A passagem está lá em Apocalipse 2,7, vai falar o que Deus fez com ele, o que aconteceu no momento em que ele falou que ia ser semelhante ao Altíssimo. Apocalipse 2:12. Apocalipse 12? Apocalipse 12, 7, verso 7.
no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. No verso número 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Está vendo? Aconteceu uma guerra e Miguel combateu com Satanás e os anjos que ele rebelou junto com ele e foi lançado em terra. Então ali começou a grande batalha, lá do início. Interessante que começou lá no espiritual. Daqui a pouco nós vamos ver um pouco, porque sempre acontece alguma coisa no natural, é porque primeiro começou no espiritual. Daqui a pouco nós vamos ver. Aconteceu lá primeiramente no espiritual. Agora, a razão por trás do conflito. O homem no início foi criado à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis, né? Que a imagem de Deus criou o homem, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém. Em Gênesis. Bom, a guerra teve início contra o homem na primeira tentação, no jardim do Éden. Satanás fez pecar Adão e Eva. Gênesis 3, para entender. Eu sei que todo mundo já sabe da história. É sempre bom nós reforçar. Diz assim, Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu, pois, a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comeis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então esse aqui já foi o primeiro conflito de Satanás com o homem. Foi induzir Eva, mentir para Eva ali, né? Tentou enganar Eva, conseguiu, e Eva, juntamente com Adão, pecaram contra Deus. E está tentando saber que Satanás, ele inclusive o homem, a mulher, pelo mesmo motivo que ele foi expulso do céu. Ele falou assim: ó, certamente quando você comer do fruto, você vai ser semelhante a Deus. O mesmo motivo que ele foi expulso do céu. E por causa desse pecado de Adão e Eva, todos os seres humanos são pecadores por causa de Adão e Eva. E a Bíblia, em Romanos 6,12. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, o diabo não foi lançado na terra por causa do ensinamento que ele deu, da desobediência que ele deu para Eva e Adão, não, né? Foi por causa da... Foi bem lá no início. Bem atrás ainda. Aí você está entendendo direito? Não, eu quero saber por que o diabo foi lançado na terra. Não foi por causa... Foi lançado porque Deus criou os anjos. Aí, só que Lúcifer, ele era um anjo diferente de todos os anjos. Eu disse, né? A veste dele era diferente. O Newton deu, eu esqueci de dizer, falou assim, ó, no dia que foi criado, foram preparados o som dos tambores, dos fios e dos flauta. A adoração nascia dentro dele, era o regente de louvor, ele era o braço direito de Deus. Ele era o braço direito. E os louvores saíam dentro dele. Louvor e adoração. Por que o diabo odeia quando a pessoa adora a Deus? E ele se corrompe hoje com as músicas profanas. Porque ele foi lançado não por causa da iniquidade que subiu no coração dele. Romanos 5,12. Então, Satanás foi expulso do céu por causa
que ele elevou demais o coração. Entendeu? Falou assim, não, eu sou aqui, sou isso, então eu vou criar um reino para mim, vou pôr em cima do de Deus e você ser semelhante a Deus. Ele queria ser criador, mas né, esqueceu que ele era criatura. Por isso que ele fez cruz. Amém? Amém. Amém? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Viu? Por causa de Adão e por causa de Eva, todos os seres humanos são pecadores e precisam, né, de Jesus. Agora, para finalizar, porque sempre acontece uma coisa no natural. Porque sempre quando se tem uma doença, se tem algum conflito no natural, é porque primeiro aconteceu no espiritual. A referência disso é a história de Jó. Jó, no livro, né, diz que ele era um homem justo, íntegro, reto e temente a Deus. Ele era um homem sincero, um homem que, né, andava nos caminhos certos, fazia tudo certo. Mas só que houve um dia, né, que houve uma reunião nos céus e foi Satanás. Presta atenção, já não está mais no natural, está no espiritual agora. Teve uma reunião nos céus, né? Aí Satanás, sem dar os tudo, foi apresentar diante de Deus. Aí Deus já sabia, já falou assim, ó, tu viu meu servo Jó? Aí Satanás disse sim, isso aí. Deus falou assim, ele é temente, íntegro a mim, reto. Aí Satanás falou assim, mas porque ele é rico, ele tem camelo, ele tem gado, ele tem filhas bonitas e filhos, ele tem todo o motivo do mundo para te adorar. Aí o que Deus fala? Pode ir lá, pode tocar, pode pegar nos bens dele, nos filhos, só não toca na vida dele. Aí o que aconteceu? No mundo natural agora, veio roubar os camelos, roubar os gados, soprou-se um grande vento, onde é que os filhos dele estavam reunidos na casa do primogênito e matou todo mundo. Aconteceu isso tudo no natural. Se for trazer no dia de hoje, o que muitos talvez não tivesse o entendimento de Jó? Ia ficar doido, né? Eu falar assim, nossa, meu Deus, vamos juntar um batalhão aqui atrás desse povo que saiu roubando, né? Só que não. O que Jó fez? Jó rasgou, deu na cinta e falou, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, Amém. esse é um grande exemplo que Jó deixa para todos os crentes, que, né, o que acontece natural tem que ver o que acontece no mundo espiritual. Você não queira resolver as coisas no mundo físico, resolva no mundo espiritual. E depois, vendo Satanás que Jó não blasfemou o nome de Deus, voltou lá, né? Ele falou que ele tinha saúde, que é a saúde dele, né? Aí Deus falou, pode tocar na ação dele também, só não mata ele. E foi ferido de lepra. E mesmo assim, ferido de lepra, doença natural, mesmo assim ele não blasfemou o nome de Deus. A sua mulher blasfemou, né? Falou para ele blasfemar, mas ele não blasfemou. Porque ele entendia o mundo espiritual. Amém. Então todos os crentes têm que entender. É claro também que você tem que vigiar, né? Você vai fazer uma coisa que vai trazer mal à sua saúde natural e depois vai falar que é o diabo? Errado. Você tem que ir, né? Porque nem tudo é o diabo. Então, entendeu até aqui? Amém. Não, bem. Amém? Então, mas acabou o tópico. Acabou o tópico de hoje. Nós vamos ter, são 10 tópicos sobre batalha espiritual, vai estar ganhando muito tempo, como eu falei, e vai ser 2 meses só de estudo do mundo espiritual, da batalha espiritual. Amém? Amém. Vou dar uma mão livre para orar e dar uma vez para o tópico. Tá vendo, né? Deus.